padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus fecunde nossa vivência deste tempo da Quaresma. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados e interpelados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amado irmão, amada irmã, essas indicações são indicações de ouro, para que nós possamos, neste caminho do tempo da Quaresma, vivenciando esta segunda semana do tempo quaresmal, qualificarmos a nossa vida. Uma qualificação em que a nossa atenção afetuosa deve ser redobrada na direção de perceber a presença de Deus, para iluminar a nossa indispensável competência de qualificarmos o relacionamento entre nós. Uma necessidade urgente, num contexto nosso cultural machucado, exatamente pela nossa incompetência de viver a fraternidade e de sermos solidários, nos acostumando inclusive com a multiplicação de cenários absurdos, como a exploração de tantas pessoas, o negócio que machuca tantas pessoas, a pobreza e a miséria de tantos, contrapondo-se à mesquinhez e à ganância de tantos de nós. Por isso, quando o Senhor diz, com a medida com que medirdes sereis medidos, adverte-nos a respeito desta importância do modo como nós tratamos aos outros, o modo como nos referimos aos outros, o modo como nós emitimos juízos a respeito dos outros e, sobretudo, nossos gestos concretos, que exigem de nós, pela nossa própria dignidade, reverência para com cada pessoa. Não uma reverência meramente formal, mas, sobretudo, uma reverência que seja expressão do nosso comprometimento com o bem de cada pessoa. Por isso, somos chamados a perdoar sempre, a oferecer, a partilhar. E nós faremos isso na medida em que compreendemos a grandeza do mistério pascal de Cristo, que tem no coração exatamente a oferta da sua própria vida. Numa de suas catequeses, São João Crisóstomo, um bispo no século IV, lembra-nos para nos advertir a respeito do que nós podemos experimentar ver. Ele diz: os judeus viram milagres. Tu também verás maiores e mais estupendos do que os do tempo em que os judeus saíam do Egito. Não viste o faraó afogado no mar com seu exército, mas viste o demônio tragado pelas ondas com as suas armas. Os judeus passaram o mar vermelho, tu passarás para além da morte. Eles foram libertados dos egípcios e tudo o poder dos demônios.
Eles escaparam da escravidão do estrangeiro e tu escapaste da escravidão muito mais triste do pecado. E pergunta, queres ainda mais provas de que foste honrado com favores maiores? Amados e amadas de Deus, neste tempo da Quaresma é um tempo para que nós possamos, escutando a palavra santa de Deus, nessa tônica bonita do exercício da escuta dele, o Filho amado, compreendermos a grandeza do projeto no qual estamos inseridos e chamados a participar. É assim que, percebendo o nosso caminho, revendo a nossa vida, reassumindo propósitos, nós nos tornaremos capazes, aptos de celebrar a Páscoa do Senhor e beber desta fonte perene que nos liberta da escravidão do pecado e nos devolve a compreensão e a alegria da nossa dignidade, fazendo-nos instrumentos capazes de contribuir com o tempo novo que o nosso tempo precisa experimentar na força e na abertura ao amor de nosso Deus. Sejamos instrumentos. Para isso, procuremos a necessária qualificação, escutando o Senhor e praticando entre nós a fraternidade. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que precisam de nossas orações, por aqueles que nos pedem nossas orações e por aqueles pelos quais temos a obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria e confiança da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira